A inadimplência no Brasil também aumentou muito. Isso tudo é sinal da enorme, eu disse enorme crise econômica provocada pelo governo do PT, pelo governo da presidente Dilma Rousseff. Pelo descontrole total das contas públicas, que acaba provocando uma brutal recessão, prejudicando principalmente os mais pobres. O que chama a atenção é que a crise chegou fortemente em Mato Grosso e é um estado que tem 76% da sua economia baseada na questão do agronegócio. O fato do estado ter 76% da sua economia baseada no agronegócio fez com que chegasse aqui por último. Mas ainda assim aumentou a inadimplência enormemente no setor. Como é que aumentou a inadimplência no setor? No estado, melhor dizendo, se o setor do agronegócio é um setor que foi até beneficiado. Por exemplo, quando o dólar sobe, quem trabalha com exportação, e nós somos produtores de commodities, o que é produzido aqui é exportado, portanto o que é produzido aqui não paga imposto, e é esse o debate que está propondo o deputado estadual Wilson Santos, para cobrar imposto dos produtores de soja e de algodão. E evidentemente, porque defende interesses pessoais, o senador Braulio Maggi está contra, embora também porque defende uma tese que não se deve tributar o que vai ser exportado, porque o Brasil perde competitividade quando exporta commodities. Mas o setor mais atingido, o setor mais inadimplente do Brasil são os pobres. São os que ganham entre menos de um salário mínimo e até R$1.400, R$1.500. Então, os que ganham entre menos de um salário mínimo e até R$1.500 representam 80% dos inadimplentes no Brasil inteiro. Esse é o dado do Serasa, esse é o dado do SPC, esse é o dado com o qual o comércio trabalha e esse é o dado real da economia brasileira. E traduzindo isso, o que é que isso representa de fato? Está claro que quem está pagando o pato da crise são os pobres. Está claro que a crise do governo do PT é majoritariamente desferida contra os pobres. São os que têm menor poder aquisitivo que estão sofrendo para pagar as suas prestações. Diante dessas informações, cai mais uma máscara do governo petista, que era um governo realmente interessado em proteger os trabalhadores. Só este ano, eu estou dizendo mais, 2 milhões de trabalhadores perderão o emprego. Nós já temos 9 milhões de desempregados. Nós vamos chegar em dezembro de 2016 com 11 milhões de desempregados em função dos desacertos da política econômica da dona Dilma. 11 milhões de desempregados. Muitos exércitos do mundo não tem isso de gente. É claro que isso aumenta a insegurança, a intranquilidade, aumenta a necessidade, aumenta a miséria. Os que haviam saído da linha de pobreza estão voltando para a linha de pobreza. O governo está engatando marcha ré. Os municípios estão sem condições de pagar salários. Ontem no Senado foi aprovado um projeto de lei para que não se penalize os municípios
que demonstrarem que o FPM representa mais do que 10% das suas receitas e a grande maioria dos municípios brasileiros e também mato-grossenses. Então a crise é para valer. A crise é grande. A crise chegou em todos os setores da economia brasileira. Diante de tudo isso, só nos resta torcer realmente para que as informações da imprensa brasileira estejam corretas e que esse ciclo termine rapidamente no Brasil. No domingo, o Brasil espera que a Câmara dos Deputados cumpra com seu papel, e o jornal A Gazeta hoje traz numa importante manchete o placar do impeachment. Em Mato Grosso, na bancada federal, está 5-3, 5 votos favoráveis ao impeachment e 3 votos contrários. É importante que o eleitor memorize quais são os votos contrários ao impeachment. Ságua Moraes, que merece todo o respeito da população, porque ele é do PT e tem que ser leal ao partido ao qual pertence. Agora, Carlos Bezerra se posicionar contra uma decisão histórica do PMDB, se posicionar contra uma decisão da direção nacional do partido, e Valtenir Pereira, esses devem encerrar as suas carreiras por aqui. Chega de que essas pessoas continuem indo para o parlamento para representar interesses pessoais e não representar os interesses da população brasileira que vive em Mato Grosso. É hora de dar um basta na presença dessa gente na política brasileira. Tô nem dizendo aqui da questão do Valtenir, candidato a prefeito de Cuiabá, porque ele não terá coragem de ser candidato e não terá condições de andar nas ruas de Cuiabá. Valtenir vai correr riscos se quiser andar nas ruas de Cuiabá depois dessa punhalada nas costas dos seus eleitores. E eu tenho certeza absoluta também de que vai ser preciso dizer, como afirmava o Brizola, um rotundo não a Carlos Bezerra, que fica historicamente contra o seu partido em favor dos empreguinhos que tem no governo federal, cumprindo um triste papel. Enquanto isso, 80% dos pobres estão inadimplentes. Enquanto isso, aumenta o desemprego no Brasil. E essa gente ainda quer fazer continuar esse desgoverno.